sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia! Está começando mais um Tendências, Comunicação e ou Notícias. Eu sou Patrícia Lapoente e trarei para vocês algumas novidades sobre o mundo da comunicação e do marketing. Bom, lembrando a todos, os nossos recadinhos básicos aqui da rádio para vocês acessarem o nosso site e nos escutarem é no www.radiowebo.com. Facebook da rádio é Rádio Web EO ou facebook.com/Rádio Web EO. Vocês podem acessar também o Twitter e o Instagram pelo @Rádio Web EO, o YouTube Rádio Web EO e também nos mandar um WhatsApp para 997 488759. Bom, o programa de hoje é inspirado em uma matéria que saiu na última Tendências Inovação, que é Deepfake. Quem conversa comigo sobre isso é o fundador do eFarsas, Gilmar Lopes, que está comigo direto lá de onde tu falas, Gilmar? Bom dia, eu estou em São Paulo, tudo bom? Tudo certo, direto de São Paulo, então nosso primeiro convidado fora aqui do Rio Grande do Sul. Bom, antes da gente começar então o nosso bate-papo com o Gilmar, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gauchada, contar um pouco sobre o eFarsas. Bom, o eFarsas surgiu em 2002, é o primeiro site de checagem de fatos do Brasil, que ainda está em funcionamento, e a gente surgiu numa época que ainda não existia essa questão das fake news, né? Não tinha esse nome ainda. A gente chamava de mentira, de boato digital, e esse termo fake news surgiu há pouco tempo, e inclusive o trabalho de checagem que a gente já fazia nem tinha esse nome, né? Atualmente surgiram algumas agências de checagem, mas o nosso trabalho foi pioneiro aqui no Brasil. Eu sou analista de sistemas e trabalho com informática há muitos anos e resolvi, no dia 1º de abril de 2002, criar o eFarsas para tentar desmentir as histórias que circulavam na internet. Bem proposital, aliás, 1º de abril, né? Muito boa. Bom, vamos começar então com o nosso bate-papo. Então, vou te perguntar primeiro, né, o que é essa deepfake? Bom, a deepfake, ela é um processo recente que surgiu agora na internet. Ela já existia há alguns anos no meio acadêmico e agora, de uns anos para cá, ela começou também a surgir fora das academias, fora das universidades, que consiste no seguinte: e usar inteligência artificial e deep learning para conseguir encaixar o rosto de uma pessoa no vídeo pré-existente. Então, tem um humorista muito conhecido no Twitter, chamado Bruno Sartori, que é o pioneiro aqui no Brasil que faz isso. E ele pega um vídeo que já existe e coloca a cara do presidente lá, como se o presidente estivesse na cena. Uhum. E de uns tempos para cá, essas imagens estão ficando cada vez mais bem feitas, mais bem produzidas. Então, isso é uma coisa já que a gente já começa a se preocupar com o futuro aí das notícias falsas na internet, né? Sim. E como é que essa tecnologia é feita, Gilmar? Ela faz o seguinte: você pega, através de inteligência artificial, você vai pegando várias fotos de determinada pessoa. Então, por exemplo, no caso do presidente, que o Bruno faz, ele pega milhares de fotos do presidente e vai alimentando o computador. O computador vai aprendendo como aquela imagem, como aquele rosto se comporta nas luzes, nas sombras, nas expressões faciais, e vai combinando o que ela aprendeu, o que a máquina aprendeu nos vídeos pré-existentes. E o resultado tem ficado assustador, viu? Sim.
E de tão assustador, né? Essa tecnologia que produz deepfake, ela pode ser acessada com facilidade pelas pessoas? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, você precisa ter um equipamento muito bom, muito poderoso para fazer isso. E você precisa de muitas horas de processamento, além do conhecimento, né? Você tem que ter alguns scripts específicos para isso e muito conhecimento no assunto. O Bruno, ele já me explicou também que depois que ele faz esse aprendizado, a máquina faz aprendizado em cima do vídeo, ele ainda passa por uma pós-produção para deixar o vídeo mais perfeitinho, né? Então, por enquanto, ainda não está ao alcance de todos. Mas é uma questão de tempo. Acho que em breve algumas pessoas vão começar a aparecer com esse tipo de vídeo e isso é meio preocupante. Ao mesmo tempo, já existem algumas iniciativas de pesquisas que usam também inteligência artificial justamente por contrário, para tentar identificar essas montagens, entendeu? Uhum. E tu sabe quais são essas iniciativas? Pode citar alguma? Eu fiz um vídeo sobre isso e eu pesquisei que algumas universidades, principalmente nos Estados Unidos, já estão trabalhando com inteligência artificial para tentar identificar essas montagens. A princípio, a gente também consegue verificar algumas imprecisões nos vídeos, como, por exemplo, em alguns casos, o sujeito que aparece lá, a cara que aparece no vídeo, aparece com duas sobrancelhas a mais, sabe? O rosto meio fora de foco, a gente consegue identificar. Mas, à medida que essa tecnologia vai avançando, essas iniciativas de aprendizagem de máquina para tentar identificar também estão evoluindo. Então, já existem algumas universidades nos Estados Unidos que já estão com processos desse tipo de identificação, entendeu? Uhum. E a gente pode dizer que a deepfake é o próximo passo das fake news? Com certeza, com certeza. Mas assim, nem é preciso tanto, sabe? Você nem precisa de um vídeo muito elaborado para conseguir enganar as pessoas que já estão sendo propensas a serem enganadas. Por exemplo, ontem mesmo eu pesquisei uma história dizendo que uma TV, uma rede de TV grande do Brasil, todas as apresentadoras estavam usando vermelho em homenagem ao Lula, que tinha sido solto e tal. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma entrada no site dessa TV e verifiquei que nenhuma das apresentadoras estava de vermelho naquele dia, especificamente, entendeu? Mas o boato ele tem muita força de disseminação. Sim. Então, as pessoas compartilham muito aquele boato e depois, se você desmentir aquilo, o desmentido não tem a mesma força, entendeu? Sim, Então, não é preciso um vídeo muito elaborado, mostrando a cara do envolvido, do político, o que seja. Apenas um texto que atrai a atenção do leitor, assim, que mexa com o emocional do leitor, já consegue fazer um estrago muito grande. Agora, imagina isso em vídeo, né? Como é que vai ser? Sim, sim, com certeza. E tu pode resgatar alguns cases pra gente que tu te recordas? Bom, em relação a deepfake, a gente ainda não pegou nenhum caso específico que tenha viralizado, sabe? Por enquanto, uma das referências, igual eu te falei, é o Bruno Sartori aqui no Brasil, mas ele tem feito muito em forma de sátira, né? É uma charge política, na verdade. Então, você consegue ver perfeitamente que aquilo é uma montagem. Agora, eu acredito que para as próximas eleições, a gente vai ter alguns casos, sim, de deepfake. E como é que a gente pode se preparar melhor, né, para evitar, para distinguir esses casos de deepfake? O primeiro passo é você vai ter que dar uma olhada no vídeo com bastante atenção para ver se tem algum resquício da montagem. Então, por exemplo, igual eu te falei, às vezes a montagem, a deepfake, ela aparece com 4 sobrancelhas, a pessoa fica com o rosto meio desfocado, em volta, né, do rosto, né? Então, isso já é algum indício. E também, da mesma forma que a gente faz com as imagens, eu até falo isso nas minhas palestras, as imagens estáticas, né? Você pode procurar, por exemplo, no Google Images, aquela mesma imagem, só você arrastar a imagem para dentro do Google Images, ele vai encontrar fotos daquela mais antigas, então você vê quem é que publicou primeiro aquilo.
Então, por exemplo, se você receber um vídeo e você cismar que aquele vídeo possa ser uma deepfake, você vai ter que procurar na internet aí pela data para ver se você encontra uma publicação anterior àquela, né? No YouTube, a gente tem esse filtro também. Você pode fazer uma busca lá no YouTube e lá em cima, nos filtros, você coloca ordenar por data. E aí você vê quem é que publicou primeiro, né? Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Começaram a espalhar no WhatsApp um vídeo de detentos comemorando na porta, assim, sabe? Comemorando, gritando, Lula, Lula, sabe? E aí espalharam como se o Lula os detentos tivessem comemorado a saída do Lula da prisão. Olha só que absurdo. E o vídeo, na verdade, era de 2016, Nossa. de presos que estavam gritando, porque teve uma série de ataques de facções lá no Rio Grande do Norte, em 2016, e esses presos começaram a espalhar vídeos no WhatsApp comemorando esses ataques, né? No final do mês, se eu não me engano foi julho ou agosto de 2016, a polícia prendeu 60 pessoas envolvidas nesses ataques, mas mesmo assim os vídeos continuaram circulando. Então, no vídeo original de 2016, a gente pode ver que eles estão gritando outras palavras de ordem, não é Lula, não é nada, entendeu? E alguém pegou esse vídeo agora e trocou apenas o áudio. Colocou o áudio do Lula, Lula, Lula lá, alguma coisa assim. Que não é necessário ter muita tecnologia para enganar as pessoas, né? Sim, até é muito ligado com a política mesmo, de fake, né? Se a gente buscar lá fora, por exemplo, já teve alguns discursos do Obama, do Trump, que já passaram por esse tipo de tecnologia. Sim, e agora tem uma evolução, né, desses vídeos que, além de você colocar o rosto da pessoa no vídeo, na cena, você ainda consegue controlar a boca da pessoa, né? Então, a pessoa fala aquilo que você quer que ela fale. Você encontra uma pessoa que imita a voz daquele determinado político e ele vai falar o que você quiser, né? Sim, sim. Um perigo. É um perigo mesmo. O E-Farsas, ele não trabalha exclusivamente com política, né? A gente trabalha com vários assuntos, até para a gente diversificar também, né? Claro que eleição não tem jeito, a gente acaba falando mesmo só de política, mas, por exemplo, se hoje eu falei de saúde, amanhã eu vou falar de esporte, depois eu vou falar... E geralmente, sempre, né? Não é geralmente, é sempre em cima do assunto do momento, né? Bom, e pensando pelo lado do jornalismo, né? Como é que essas deepfakes podem impactar no jornalismo? Então, nas minhas palestras eu até falo disso, eu mostro o exemplo de uma foto quando o Papai Papudo morreu. O Papai Papudo era membro de um programa de televisão da família Bozo, né? E aí, quando os jornalistas correram no Google e pegaram a primeira foto da família Bozo que eles acham lá no Google. E essa foto é uma montagem. E os jornais não perceberam isso e começaram a publicar no site, né, dos jornais essa foto falsa. E depois acabaram descobrindo que era mentira e tal, e foram substituindo. Então, é o que eu falo para os estudantes de jornalismo. Para você nunca confiar em apenas uma fonte, né? Você tem que cruzar as informações e procurar em mais de uma fonte. Então, para o jornalista também fica essa dica. Nunca vá lá no primeiro resultado que ele encontrar. Cruza as informações, procure em mais de uma fonte, né? E depois cruza as informações e, é claro, né, tenha o bom senso. E na publicidade, tu acha que essa tecnologia pode influenciar de alguma maneira? Ah, sim, eu acho que sim, viu? Eu acho que tanto a gente está falando tão mal, né, da deepfake, mas eu acho que vai ser usada para o bem também, né? Como um bom exemplo também que a gente dá é que, por exemplo, você vai conseguir no futuro assistir a um filme dublado em português e a boca do ator vai estar mexendo igual uma pessoa falando em português. Isso vai ser bem legal, né? Na publicidade também, você vai ter, por exemplo, você vai poder usar uma pessoa, uma personalidade até que já morreu, você vai poder colocá-la numa propaganda. Isso vai ser muito legal, eu acho que vai ajudar muito. Para a gente encerrar, então, essa primeira parte, Gilmar, a gente sempre fala de tendências, né? A gente faz aqui um exercício de futurologia.
Então, para ti, quais são as tendências que a gente pode esperar pelos próximos anos nessa área de deepfake? Eu acho que quando o cinema descobrir essa forma, que é até muito mais barato do que a atual, né? O cinema tenta refazer alguns personagens aí, até atores que já morreram, e eles gastam muitos milhões, né, para fazer isso, né? Para fazer só alguns minutos. Eu acho que quando o cinema descobrir essa forma de trabalho, eu acho que vai baratear muito os custos das produções. A gente vai ter umas produções muito mais localizadas, inclusive, igual eu te falei, da dublagem e tal. Como também a gente vai ter casos de atores que já morreram voltando a fazer filmes, né? Eu acho que isso vai ser muito, muito bacana. E também a gente vai conseguir, em questão de... Até para a gente disseminar a informação, a gente também vai conseguir fazer com deepfake, porque você vai conseguir, por exemplo, criar um personagem mesclando vários outros personagens, vários outros, sei lá, atores, por exemplo, e criar uma cara nova e com essa cara você conseguir passar alguma informação. Acho que vai ser muito interessante também. É claro que para o mal, isso vai ser usado muito, principalmente nas próximas eleições aí, para tentar difamar esse ou aquele político, mas a gente tem que entender também que essa questão já existe há muito tempo, né? A questão de um político difamar o outro, né? Não é só porque agora tem internet, agora tem fake news. Sempre teve. Inclusive, eu tenho lá no site casos de campanhas de campanhas políticas pré-internet que já existiam já fake news, mas é claro, né, não era chamada de fake news, né? E que um candidato conseguiu acabar por completo com a candidatura do outro apenas com notícias falsas, né? Então, assim, o meio é novo, mas as práticas já existem aí há muitos anos, né? Tá certo, então. Bom, toda essa conversa, né, com mais informações, pesquisas e especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Inovação 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas. Ou quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Bom, Gilmar, então, depois da gente saber um pouco sobre a nossa temática, a gente vai, então, para o nosso quadro ping-pong. Pode ser? Bora. Então, tá. Um trabalho marcante. Um trabalho marcante? Eu fui no programa do Jô em 2008. Foi muito legal para a carreira do site. O site era meio desconhecido, e aí o programa do Jô trouxe muitas propostas comerciais, muita gente nova para o site. Então, isso foi bem legal. Um momento especial na carreira. Um momento especial foi agora, teve várias, mas agora, esses dias, a semana passada, eu participei de uma das oitivas lá na CPMI das fake news, lá no Senado, e eu fui convidado lá como especialista em fake news, em disseminação, né, de notícias falsas, e isso foi bem bacana para mim, assim, foi uma realização pessoal ser chamado como especialista entre os parlamentares, foi bem interessante. Eu acho que agora o E-Farsas faz parte da história do Brasil. E o DNA do E-Farsas? Bom, a ideia do E-Farsas, o DNA, é de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Então, é até para mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Eu sei que dá muito trabalho você abrir uma nova janela para pesquisar, mas, assim, a ideia é que qualquer um pode pesquisar antes de sair compartilhando essas besteiras aí na web. E a maior conquista profissional até esse momento? A maior conquista profissional foi conseguir pagar minhas contas com o site. O site não é meu único trabalho. Eu trabalho como analista de sistemas, e o site era o meu hobby e acabou virando minha segunda profissão. Então, eu consegui pagar algumas contas com o site, é muito bom. E para a gente finalizar, teus planos para o futuro profissional? Meus planos são o seguinte: eu pretendo investir mais em vídeo, fazer mais coisas em vídeo, e também criar um podcast, né, para o site. Eu sei que esse ano tem se falado muito em podcast, e é uma coisa que a gente está devendo para os leitores, eles pedem muito isso. Então, a gente quer investir mais em vídeo e em podcast.
Bom, tá certo então, Gilmar. Muito obrigada pela tua participação. Eu me despeço aqui de ti agora. Muito obrigado. Eu adorei participar lá da entrevista na revista e agora com você. E eu convido todo mundo para participar lá, para conhecer o e-farsas.com e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/efarsas, tá bom? Tá A gente certo. também, eu também apresento um programa junto com o Pirula, que é o Fake News, toda terça-feira no YouTube, que é bem divertido, a gente se diverte muito desmentindo as fake news da internet. Então eu convido vocês a conhecer também. Conheçam que o trabalho é bem bacana do Gilmar lá no E-Farsas. Então tá. Tchauzinho, Gilmar. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Bom, gente, então tivemos que dar uma mexida aqui, como o nosso convidado é lá de São Paulo, estava para o Skype, e o comentário, né, da Tássia Jäger ficou para agora. Então, com vocês, o que a Tássia acha sobre deepfake? Bom dia, Paty. Bom dia, ouvintes. Eu me chamo Tássia Jäger e meu comentário de hoje é sobre a temática do programa, Deepfake. Temática essa que foi matéria na última edição da Tendências e Inovação, cujo título foi O Próximo Passo das Notícias Falsas. Pois é, parece que fake news já estão virando notícias velhas. Pelo menos pra gente da área da comunicação, né? O termo ainda é desconhecido de muita gente, principalmente do público leigo, que ainda dissemina muita informação falsa sem saber que é, né? Principalmente em redes sociais como Facebook, WhatsApp, grupos de família, aquela coisa toda. Fake news, então, são notícias mentirosas, principalmente no meio digital, fotos manipuladas digitalmente, fotos fora de contexto, ou seja, uma coisa que aconteceu lá na Ásia pode estar junto, né? Uma imagem pode estar junto de um texto de alguma situação do Brasil, com o objetivo explícito de manipular, explícito pra gente, né, que consegue entender isso, mas de manipular a informação. A gente também já vê a inteligência artificial conseguindo identificar o estilo literário de determinado autor para que seja possível escrever romances a partir daquele estilo identificado. Olha que doideira. E é isso então que surge o deepfake, a deepfake, na verdade, que é uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para modificar vídeos e imagens. Ou seja, são vídeos com o rosto das pessoas famosas alterado. O que significa que hoje em dia é possível fazer qualquer pessoa falar qualquer coisa que ela não tenha dito. A gente já viu aí situações com o Obama, com o Mark, com, se eu não me engano, com o Trump. Então a gente tem vários casos. E a gente pode ser vítima disso também, porque afinal de contas a gente publica muito vídeo nosso, então a gente tá vulnerável. Basta pegar um vídeo nosso e fazer a gente falar o que a gente não falou. Pois é, gente. Quando eu era criança eu via Matrix e aquela realidade parecia super distante de mim. Como assim? Esse tipo de inteligência não vai existir. Eis que estamos, 2020 tá aí, né? Estamos no futuro, o futuro já chegou e aquela realidade tão distante já não é mais tão distante assim. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós, como jornalistas e como comunicadores, há muito nós não temos mais apenas a função de reportar, de noticiar os fatos. Nós temos um papel de fiscalizar, de ser curador. Somos curadores de informação também. Afinal de contas, a gente está cercado por conteúdo. A gente, nas nossas redes sociais, no nosso feed aparece só aquilo que a ferramenta identifica como mais interessante pra gente. Então, a gente já tá vivendo numa bolha. Então, o nosso papel como comunicador, ele tá cada vez mais desafiador. A verdade é essa. Então, o meu comentário de hoje é um convite para que a gente reflita sobre tudo que a inteligência artificial está trazendo para o agora e para o futuro. Afinal, o nosso papel aqui no Coletiva, no Tendências, no selo Tendências, é a gente prever o futuro. Então, vamos analisar esse contexto e vamos tentar enxergar quais são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a comunicação e quais são os malefícios e como se proteger deles. E mais do que como nós devemos nos proteger, como a gente alerta a sociedade para que ela se proteja. Afinal de contas, a manipulação da informação é muito perigosa.
Informação é poder, a gente aprende isso lá no primeiro semestre da faculdade. E desinformação é o quê? Fica o meu convite à reflexão, para que a gente encontre caminhos para que a gente se proteja e se beneficie do que a inteligência artificial reserva para a gente. Muito obrigada, um beijo a todos e até a próxima. Tá certo, então aí a Tássia Jäger, a nossa nova comentarista aqui no Coletiva Tendências. E a Tássia, né, é a nossa editora da publicação agora de final de ano, a Tendências Comunicação 2020, que daqui a pouco chega aí para vocês. Então, nada mais justo, né, do que ela ser a nossa nova comentarista aqui no programa. E a gente está retomando esse quadro aí que fez falta de opinião sobre as nossas temáticas. Bom, então agora chegou a hora da gente ir para o nosso Fatos da Semana. E, para começar o Fatos da Semana, o YouTube está investindo em transmissões ao vivo. O grande motivador é criar uma base de espectadores para o Stadia, uma plataforma de jogos por streaming do Google. Outro ponto importante é que muitos youtubers vão para o Twitch na hora de fazerem transmissões ao vivo. Bom, ainda falando sobre o YouTube, os termos de serviço da plataforma foram atualizados. Na seção Suspensão e Encerramento de Contas, há o tópico Encerramento pelo YouTube para alterações de serviço. Nele, foi adicionado mais um termo referente a quais ocasiões a plataforma pode encerrar uma conta. Conforme o descrito, o YouTube pode encerrar o acesso na plataforma ou da conta do Google a todo ou qualquer parte do serviço. Isso caso a empresa acredite, a exclusivo critério dela, que a prestação do serviço não é mais comercialmente viável. Ou seja, caso o YouTube considere que alguma conta não traz lucro para a plataforma, a empresa poderá excluí-la. Conforme o escrito, os termos dão ao YouTube o poder de excluir as contas de criadores de conteúdos que, por exemplo, não geram receita publicitária suficiente. E na semana passada, a empresa começou a enviar um e-mail para os usuários com notificações sobre os novos termos de serviço do site. Na mensagem, a plataforma resume a atualização como maneira de tornar seus termos mais claros e fáceis de entender. No entanto, essa nova regra não foi mencionada no texto. O outro ponto da atualização é em relação às contas dos espectadores do YouTube. Em teoria, os termos cobram também as pessoas que têm uma conta na plataforma, mesmo que elas não gerem conteúdo e só os consumam. Vale ressaltar também que os termos especificam que a empresa pode encerrar a conta do Google de um usuário, o que na prática significa perder e-mail, Google Fotos e outros serviços do Google, por exemplo. Bom, e para a gente finalizar o Fatos da Semana, a Adobe anunciou uma nova versão do Photoshop para celulares. A novidade conta com uma ferramenta gratuita de edição de fotos por inteligência artificial. Disponível para iOS e Android, o Photoshop Câmera permite que a ferramenta de foto do smartphone interaja diretamente com o Adobe Sensei, que é a plataforma de inteligência artificial da companhia. A partir disso, a ferramenta irá sugerir filtros que podem melhorar a foto a ser registrada pelo usuário. Então tá, gente, esses foram os fatos da semana e também o nosso programa. Eu volto na semana que vem trazendo a temática sobre empreendedorismo na comunicação e eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez ao Gilmar que participou comigo via Skype direto lá de São Paulo. E na semana que vem eu recebo as meninas, as sócias fundadoras da Cultivo, a Cândida e a Laís. Então tá. Até semana que vem. Tchau, tchau.